Oitavo lugar, Brainiac. Brainiac é uma inteligência artificial alienígena obcecada por colecionar mundos. Ele não se contenta em estudar ou roubar coisas pequenas. Ele encolhe cidades inteiras e as guarda como troféus, sempre buscando conhecimento e controle absoluto. Ele é absurdamente inteligente, com um poder de processamento maior do que todos os supercomputadores da Terra juntos, e viaja pelo espaço engarrafando civilizações, como se fosse um colecionador que nunca aprendeu a ideia de deixar as coisas no lugar. No começo, Brainiac era só um alienígena muito inteligente de colo, mas alguém achou que isso não era assustador o bastante. Hoje, ele é uma IA que se atualiza sozinha e tem uma obsessão por encolher tudo que encontra. Quando chegou à Terra, ele encolheu Metrópolis e colocou a cidade na sua prateleira. Superman tentou detê-lo, mas o campo de força dele tornava qualquer soco inútil. No fim, só os kryptonianos de Kandur se sacrificando é que deram a vitória para Superman. Além de super inteligente, Brainiac é incrivelmente forte. Ele consegue mover objetos com a mente, controlar máquinas como se fossem partes do próprio corpo e dar socos tão fortes que até o General Zod ficaria com dúvidas sobre suas escolhas de vida. Ele não envelhece, não precisa comer nem dormir, e mesmo se destruírem seu corpo, ele consegue se reconstruir a partir de uma única linha de código. Se a aparência verde não fosse intimidante o suficiente, ele ainda tem uma nave em forma de crânio que é a Fortaleza Voadora, cheia de drones assassinos, tecnologia que distorce a realidade e até armas capazes de destruir planetas. Mas ele também tem seus pontos fracos. Ficar isolado deixa seu sistema vulnerável. Sobrecarga sensorial pode fritar seus circuitos, e se ele se separar da nave, começa a se desmanchar. Mesmo assim, enquanto alguma parte de seu código sobreviver, Brainiac nunca desaparece de verdade. Ele sempre vai voltar para continuar sua coleção. Sétimo lugar, Apocalipse. Apocalipse é a destruição em forma de vida, um motor vivo de aniquilação. Ele não apenas sobrevive à morte, ele evolui além dela, garantindo que nada consiga matá-lo da mesma forma duas vezes. Sua façanha mais famosa foi matar o Superman na icônica história A Morte de Superman. Suas origens são tão brutais quanto a sua própria existência. Bertram, um cientista frio e obcecado, queria criar a forma de vida perfeita no Krypton pré-histórico. Ele cultivou um bebê em tubo de ensaio, expôs a criança a condições mortais do planeta, deixou morrer, coletou os restos e repetiu o processo inúmeras vezes, até que aquele bebê deixou de ser uma vida e se tornou uma força da natureza. Um monstro imortal que massacrou todos os predadores de Krypton e depois seu próprio criador. A partir daí, Apocalipse espalhou destruição pelo universo. Enfrentou Darkseid até chegar a um impasse, exterminou Lanternas Verdes e arrasou civilizações inteiras. Nenhum ser vivo podia matá-lo, apenas contê-lo. O povo de Calaton acreditou ter conseguido, aprisionando ele em uma nave e lançando ao espaço. Mas o destino foi cruel. A nave caiu na Terra. Quando Apocalipse despertou, fez o que sabia fazer de melhor: destruiu tudo. Até que encontrou o Superman. A batalha foi tão brutal que terminou com ambos mortos. Claro, Apocalipse não permaneceu assim. Suas habilidades o tornam um dos seres mais letais do universo. Sua força rivaliza com a de Superman e seu corpo é praticamente indestrutível. Coberto por placas ósseas afiadas, ele pode se regenerar de qualquer ferimento, se adaptar a qualquer ataque e até desenvolver novos poderes conforme a ameaça. Fogo, energia, sopro congelante, até atravessar matéria sólida, o que for preciso para matar, ele desenvolve. E o pior de tudo, ele odeia toda a vida, não por ideologia ou vingança, mas porque sua própria existência sempre foi dor e ele quer que o universo inteiro sinta o mesmo. Sexto lugar, Superboy Prime. Superboy Prime é o que acontece quando o maior fã do Superman vira uma ameaça cósmica. Ele nasceu na Terra Prime, um mundo onde os super-heróis existiam apenas nos quadrinhos. Lá, ele foi criado como Clark Kent, sem saber que na verdade era Kal-El. Seus poderes apareceram quando o cometa de Halley passou, mas antes mesmo de entender o que estava acontecendo, o Superman da Terra 1 surgiu e o levou direto para a crise nas Terras Infinitas. Depois da guerra, Superboy Prime ficou preso em uma dimensão chamada Paraíso, junto com o Superman da Terra 2, Lois Lane e Lex Luthor Jr. No começo, ele tentou lidar bem com o isolamento. Depois veio o tédio. E por fim, a fúria. Ele socou a parede da realidade com tanta força que reescreveu o próprio universo. Quando finalmente escapou, começou uma onda de destruição sem precedentes. Massacrou os jovens titãs como se fossem nada, arrancou o braço de Risk 2 vezes, esmagou a cabeça de Panta e vaporizou Connor Kent. A família Flash conseguiu prendê-lo dentro da força de aceleração, mas ele acabou escapando anos depois, ainda mais forte e muito mais furioso.
Agora, usando uma armadura alimentada pelo Sol Amarelo, Superboy Prime enfrentou dois Supermans ao mesmo tempo, sobreviveu à explosão de um Guardião do Universo e ainda lutou contra a Monarca. Seus poderes eram absurdos. Ele podia voar em velocidade da luz, destruir planetas com um soco, era imune à kryptonita e até à magia. Sua visão de calor era tão intensa que podia derreter o Superman. Fraquezas? Quase nenhuma. A luz solar vermelha o enfraquece, mas sua maior vulnerabilidade é psicológica. Ele é uma criança mimada com o poder de um deus. Faz birra quando as coisas não saem do seu jeito, tem uma necessidade doentia de ser reconhecido e um medo irracional de velocistas desde que os Flashes o prenderam. Superboy Prime não é só poderoso, ele é o e se definitivo da DC. O que aconteceria se o Superman nunca tivesse amadurecido, nunca aprendido empatia e acreditasse que o mundo inteiro estava errado, menos ele? E é exatamente isso que o torna uma das ameaças mais assustadoras de todo o multiverso. Quinto lugar, Darkseid. Darkseid é o tirano cósmico supremo, um deus que não nasceu para servir, mas para dominar. Ele veio de Apocalipse, um mundo de fogo e desespero. No começo, era apenas mais um entre muitos, um trabalhador ressentido com os antigos deuses que governavam aquele lugar. Mas Darkseid não se rebelou com gritos ou espadas. Ele plantou a discórdia, sussurrou veneno nos ouvidos dos deuses, fez com que se voltassem um contra os outros e, enquanto se destruíram, ele os eliminou um a um, roubando o poder deles até se tornar o próprio deus do mal. Desde então, seu objetivo nunca mudou, dominação total. Mas Apocalipse não era o bastante, Darkseid queria algo maior, o controle sobre a própria existência. E para isso, ele busca a equação antivida, uma fórmula capaz de apagar o livre-arbítrio e transformar qualquer ser vivo em um escravo sem vontade. Sua guerra com o Pai Celestial, o líder de Nova Gênese, dividiu o cosmo em dois mundos opostos. Nova Gênese, uma utopia radiante, e Apocalipse, um inferno de máquinas e servidão, governado por Darkseid. Mas ele não parou por aí. Conquistou a Terra 2, destruiu o Sindicato do Crime da Terra 3 e travou guerras que se espalharam por todo o multiverso. Nem mesmo a morte conseguiu detê-lo. Quando o espectro o reduziu a cinzas, Darkseid simplesmente voltou. Seu poder é absurdo. Ele enfrenta Superman, Orion e até o Anti-Monitor de igual para igual. Já esmagou anéis de lanternas verdes com as mãos e lançou Superman contra o muro da fonte. E os seus raios ômega? Eles não apenas matam, eles desintegram, teletransportam, aprisionam em pesadelos eternos e fazem o que o Darkseid quiser. Ele é imune a quase tudo. Kryptonita, magia, manipulação da realidade, nada o atinge por muito tempo. Não envelhece, não se cansa, e o mais aterrorizante é que Darkseid que conhecemos nem é o verdadeiro. A versão que aparece nos quadrinhos é apenas um avatar, uma projeção limitada. O verdadeiro Darkseid existe além do multiverso, como uma força cósmica pura, incompreensível e impossível de destruir. É por isso que não importa quantas vezes ele caia, Darkseid sempre volta. Quarto lugar, Trigon. Trigon é o que acontece quando você mistura Satanás com poder cósmico, e o pior pai do universo. Esse demônio de 6 olhos é um tirano interdimensional que passou eras inteiras conquistando universos, escravizando civilizações e de vez em quando tentando usar a própria filha, a Ravenna, dos Jovens Titãs como um portal vivo para consumir a Terra. A origem dele é tão bizarra quanto sombria. Tudo começou quando um grupo de pacifistas decidiu se livrar da própria maldade, jogando ela em outra dimensão. O problema é que essa energia não sumiu, ela se condensou e deu origem a Trigon. E para piorar, um culto alienígena resolveu invocar essa energia que tinha acabado de nascer. No instante que Trigon surgiu, matou todo mundo, até a própria mãe. Aos 6 anos já tinha destruído o planeta natal. Aos 30 tinha conquistado universos inteiros. Trigon não apenas comete crimes de guerra, ele é um crime de guerra. O nível de poder dele desafia qualquer lógica. Ele pode remodelar planetas só com o pensamento, prever o que seus inimigos vão fazer antes mesmo que eles saibam, e é praticamente imortal. Qualquer dano que sofra, ele se regenera. Sua magia é ilimitada, imune a feitiços contrários e ele manipula a realidade como se fosse massinha. Pode mudar de tamanho quando quiser, ficar do tamanho de um humano ou maior que uma cidade, e seu controle mental é tão vasto que permite dominar exércitos inteiros. E se ele quiser dar um toque mais teatral, ele envolve tudo em Fuga Infernal ou em Pura Escuridão. Mas, por trás de tanto poder, Trigon tem um ponto fraco, o próprio ego. Ele é arrogante, subestima os inimigos e raramente percebe quando está prestes a perder. Mesmo assim, o mais trágico de tudo é que, com tanto poder, Trigon falha miseravelmente em uma única coisa que deveria ser simples: ser um bom pai. Terceiro lugar, Necron.
Necron é a personificação da pura morte. Ele comanda a escuridão e traz os mortos de volta, reinando sobre uma dimensão sombria, algo entre o inferno, o limbo e o purgatório, um lugar onde as almas esperam ser julgadas como se fosse um departamento pós-vida eterno. Ele se alimenta da própria morte. Necron está sempre buscando maneiras de aumentar sua coleção de almas. Sua grande chance de interferir no mundo dos vivos veio quando Crona, um cientista imortal transfigurado em energia, invadiu acidentalmente seu domínio. E claro, Necron não perdeu tempo. Aproveitou essa brecha cósmica para criar um exército de mortos-vivos e lançar uma guerra contra os Guardiões do Universo. Seu ataque foi devastador e destruiu parte das tropas dos Lanternas Verdes, derrubou guardiões e espalhou o caos por todo o cosmos. Mas Hal Jordan se recusou a ficar morto. Ele liderou uma rebelião dentro do próprio Reino da Morte e conseguiu selar Necron de volta em sua dimensão sombria. Os poderes de Necron são tão assustadores quanto o título sugere. Seu toque é morte instantânea, e seu exército de mortos-vivos continua consciente mesmo completamente sob seu controle. E isso nem é o pior. Necron pode distorcer a realidade, encolher universos inteiros e resistir a ataques do Anti-Monitor como se fossem nada. A única razão pela qual ele ainda não tomou o controle de tudo é uma limitação específica. Precisa de uma conexão com o mundo dos vivos. Sem um portal, uma ruptura espaço-temporal ou um humano amaldiçoado servindo de âncora, ele permanece preso nas sombras, aguardando pacientemente a próxima chance de transformar o universo em seu próprio cemitério. Segundo lugar, Parallax. Parallax é literalmente o medo em forma viva, uma entidade parasita cósmica que não só desperta pavor, mas o espalha como uma infecção, transformando civilizações inteiras em caos e desconfiança. Ele nasceu no instante em que a primeira criatura na Terra sentiu medo, e desde então cresceu até se tornar uma das forças mais perigosas do universo. Mesmo os Guardiões do Universo, que já enfrentaram praticamente tudo, temiam Parallax. No começo, eles conseguiram aprisioná-lo em Malthus, dentro de uma cápsula feita para conter seu poder do medo. Mas a situação fugiu do controle quando Larfleeze, o futuro agente laranja, e suas comparsas roubaram a cápsula durante uma batalha pelo poder da bateria laranja. Larfleeze venceu o confronto e, para manter o acordo com os Guardiões, recebeu o controle do sistema Vega, prometendo não sair de lá. Em contrapartida, devolveu a cápsula com Parallax. No entanto, os Guardiões tomaram uma decisão que se provou desastrosa. Em vez de manter Parallax isolado, eles o trancaram dentro da bateria central dos Lanternas Verdes. Essa fusão criou a famosa impureza amarela, que tornou os Anéis Verdes vulneráveis à luz amarela e permitiu que Parallax continuasse a corromper e influenciar os Lanternas por gerações. Por séculos, ele ficou ali, escondido, sussurrando e espalhando medo dentro da própria tropa. O poder de Parallax vem do medo. Ele o absorve, o amplifica e o usa como combustível. Quando possui um hospedeiro, ele concede poderes absurdos. Força, velocidade e a capacidade de criar construções energéticas como os Lanternas de Sinestro, mas alimentadas pelo medo. Ele pode dominar a mente de multidões inteiras, transformando planetas em colmeias de terror puro. Quando Sinestro libertou Parallax e o lançou sobre Hal Jordan, o resultado foi devastador. Parallax dominou Hal completamente, mostrando que seu poder está em um nível muito além de qualquer lanterna. Ele não é só um vilão, é o medo encarnado, um pesadelo consciente que nunca morre, apenas espera aproximar uma frágil bastante para ser consumida. Primeiro lugar, Anti-Monitor. O Anti-Monitor é a própria destruição personificada, o vilão por trás da crise nas Terras Infinitas e responsável por algumas das mortes mais chocantes dos heróis da DC nos anos 80. Ele é a versão sombria do Monitor e existe no universo da antimatéria. Lá, conquistou Kord e, insatisfeito com governar apenas uma realidade, voltou seus olhos para o universo da matéria positiva. Sua campanha de aniquilação começou quando um acidente cósmico abriu uma fenda entre os universos, permitindo que a antimatéria se espalhasse. Ele enviou demônios sombrios para espalhar o caos e manipulou a Precursora para matar o Monitor, achando que já tinha vencido. Mas os heróis não ficaram parados. Supergirl quase o derrotou em uma batalha lendária, mas perdeu a vida no processo. Enquanto isso, ele construía sozinho um canhão de antimatéria gigantesco para apagar os últimos 5 universos. Barry Allen precisou se sacrificar para detê-lo, mostrando que até os velocistas têm limites incríveis. O poder do Anti-Monitor é absurdo. Ele pode reescrever a própria realidade, disparar rajadas de energia destrutivas e absorver universos inteiros para aumentar seu poder. Sua força é tamanha que consegue enfrentar Superman e Espectro ao mesmo tempo sem suar.
Ele também manipula o tempo para alterar eventos à sua vontade, e seu exército de demônios funciona como uma extensão de seu poder, recarregando-o sempre que necessário. Mesmo quando é destruído, sempre encontra uma forma de voltar. No fim, foi preciso a união do Superman da Terra 2, Superboy Prime e Lex Luthor da Terra 3 para finalmente detê-lo. Mas, como todo vilão memorável, ele não permanece morto por muito tempo. Depois, se tornou guardião de Sinestro, usando um anel de lanterna negra e continuando a espalhar a destruição e caos. O Anti-Monitor não apenas destrói planetas, ele apaga universos inteiros porque, às vezes, ser um vilão significa pensar em grande escala.